beleza? Espero que estejam todos sempre muito bem. E a aula de hoje, começando de uma forma um pouquinho diferenciada, um pouquinho mais misteriosa, um pouquinho mais apocalíptica, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre vírus and viroses. Qual é a nossa ideia, galera? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre os problemas causados pelos vírus, tá? Esses trechos de informação que apenas servem para criar impactos instintivos, não, de extinção no ser humano. Então, o que eu poderia dizer para vocês inicialmente? Se tem uma coisa que um ser humano precisa ter muito mais medo do que outras em relação a catástrofes naturais, tá? O ser humano, uma catástrofe natural, por exemplo, um tsunami, tá? Ele não vai conseguir pegar o planeta todo. Bem como uma erupção vulcânica não pega também o planeta todo. E baseado nessa ideia, um vírus consegue caminhar o planeta todo. Só que a gente tem que lembrar que o vírus, ele não possui asas, ele não possui perna e ele não possui nenhum tipo de capacidade de locomoção própria. Ou seja, o vírus, ele se utiliza de seus hospedeiros para conseguir caminhar de um ser vivo para o outro, tá? E o problema está justamente aí. Nós somos extremamente globalizados, né? Nós estamos em todos os cantos praticamente o tempo todo. Quando eu digo nós, não estou falando exatamente de mim ou de vocês. Eu estou falando da espécie humana como um todo, tá? É uma espécie que está sempre em movimento. Então, o que a gente acaba encontrando? Não temos mais tantas doenças que são específicas de um local só. As doenças, elas vão se espalhando pelo planeta, uma vez que os seres humanos andam para lá e para cá, tá? E eles acabam levando patógenos, ou seja, seres causadores de doenças, tá bom? E aí, baseado nessas ideias todas, a gente acaba falando um pouquinho mais profundamente sobre a reprodução viral, ou melhor dizendo, a infecção, tá? Um vírus, ele é capaz de criar uma infecção. A sobrevivência desse ser vivo está totalmente ligada, galera, à reprodução dele dentro de um corpo, dentro de um hospedeiro, tá? E baseado nessa situação de estar em um hospedeiro e causar um problema, na verdade, a reprodução viral acaba se desenvolvendo em problemas de saúde, tá? Acabam aparecendo sintomas do período que o vírus fica no seu corpo, tá? Em geral, o que a gente precisa focar? A gente tem que sempre tratar os sintomas. São eles que vão demonstrar se o vírus está lá ou não. Só que uma coisa que eu posso destacar para vocês, galera, que é muito interessante, é que o vírus, a maior parte dos vírus, tem um ciclo, tá? E depois que ele completa esse ciclo, que geralmente é de 1 a 2 semanas, ele acaba estagnando, tá? Pode ser que ele seja eliminado do seu corpo ou pode ser que ele fique lá dormente, tá? E ele vai acordar novamente assim que ele tiver uma nova oportunidade, assim que ele acabar recebendo algum tipo de estímulo. Isso vai depender de vírus para vírus, tá certo? Então, vamos lembrar, os vírus são causadores de doenças, tá? E a gente foca principalmente nas doenças causadas nos seres humanos. Vamos para algumas características que a gente já trabalhou na aula anterior, mas que hoje a gente vai aprofundar, tá? Para que vocês consigam ampliar o conhecimento como um todo. Então, primeira coisa, a gente vai voltar na reprodução viral, tá? Ou, melhor dizendo, na reprodução de vírus que tem no seu material genético o RNA e não o DNA, tá? Por quê? O vírus de DNA, o DNA se junta ao DNA da célula hospedeira e tudo bem, começa a produzir cópias desse vírus, de forma bem simples. Agora, o vírus do RNA já é um pouquinho diferente. Vamos lembrar primeiro da função da molécula de RNA mensageiro, tá? O RNA, ele carrega uma mensagem e nessa mensagem já é a parte prática, certo? A mensagem do RNA, ela é traduzida em proteínas. Beleza? Vamos lá, de novo. O RNA carrega uma mensagem. Essa mensagem acaba sendo traduzida em proteínas. Então, o RNA é como se fosse uma receita de várias proteínas, tá? Imagina que um vírus de RNA, ele tem ali na sua receita a descrição completa ou passo a passo para criar as proteínas que formam ele. Tudo bem? Então, o vírus, ele vai ser um comandante para que a célula, que é a máquina, o maquinário completo, faça todo o serviço que ele deveria fazer. Ou seja, faça com que ele se replique, tá? Com que ele se multiplique. Nesse caso aqui, galera,
a gente vai falar de dois tipos iniciais de vírus, tá? O vírus que possui RNA positivo e o vírus que possui RNA negativo, tá? Existem algumas pequenas diferenças. Vamos lá. RNA positivo, um exemplo, é o vírus que causa a doença chamada dengue, tá? O vírus da dengue. E o RNA negativo, um exemplo, seria o influenza, que é o vírus que causa a doença chamada gripe, tá? Galera, qual é a diferença entre um e outro? Primeiro que o RNA positivo, ele é extremamente mais infeccioso do que o RNA negativo, tá? Por quê? O RNA positivo, ele, na sua conformação, ele acaba tendo a função direta, tá? Da molécula normal de um hospedeiro de RNA mensageiro. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o RNA positivo, ele já consegue fazer a função do RNA mensageiro direto, ou seja, ele já consegue ser traduzido em proteínas. Agora, o RNA negativo, não. Ele precisa, a partir do negativo, eu tenho que produzir RNA positivo, para aí sim você ter a construção do corpo do vírus no processo de divisão lá dentro da célula. Galera, vamos tentar pegar essa informação aí e vamos colocar ela aqui na situação para facilitar um pouquinho mais para vocês. Vai ficar muito tranquilo, tá? Porque no final das contas parece a mesma coisa. Então, ó, o vírus lá, o vírus da dengue, tá? Caso de RNA positivo primeiro. Ele acaba entrando na célula. Bem, não vamos entrar nos detalhes em relação a isso. Vamos só lembrar que ele entrou na célula, tá? Ou seja, deixou o seu material genético lá. O que eu vou encontrar de material genético? Uma fita de RNA positivo, tá certo? Essa fita, ela já consegue comandar os ribossominhos da célula para produzir as proteínas. A receita já está ali, tá? Então essa fita nem precisa ir até o núcleo da célula, ela já vai começar a comandar. Então, a fita de RNA positivo manda produzir proteínas. Essas proteínas, elas vão acabar formando o que eu chamo de capsídeo, que é a cápsula do DNA, ok? Em contrapartida, o RNA positivo, tá? Ele vai acabar tendo uma fita molde, tá? O que seria essa fita molde? A partir do RNA positivo, eu consigo construir um RNA negativo. Por quê? Qual é a diferença? RNA positivo, a fita que complementa ele é negativo, tudo bem? Então, ó, fita positiva, ela é complementada por uma fita negativa. Galera, a fita de RNA negativo que eu consegui formar, ela vai ser a responsável por produzir cópias do RNA positivo. Fica um pouco confuso, mas vamos voltar. Olha só. O RNA positivo, tá? Ele tem uma fita molde, tá? Uma fita que é contrária a ele. Essa fita contrária, eu chamo ela de negativa, tá? O DNA negativo, ele é capaz, a partir dele, o corpo consegue replicar moléculas de RNA positivo. Olha só. Esse RNA positivo, que são a receita do vírus replicada várias vezes, cada uma das fitas eu vou colocar dentro de um capsídeo. Esse capsídeo vai sair da célula e ao sair da célula o que eu vou ter? Um vírus novo, ou seja, é dessa maneira que o vírus ele vai estar se multiplicando, tá? Então vamos voltar. O RNA positivo, tá? Ele manda produzir proteínas, as proteínas vão produzir capsídeos, que é a cápsula, tudo bem? Essa cápsula precisa de um material genético dentro, senão não é um vírus. Então o que acontece? O RNA positivo também ele vai acabar servindo de molde para produzir o RNA negativo. E o RNA negativo é o cara, tá? O cara propriamente dito que vai ser capaz de produzir as várias fitas de RNA positivo, tá? Então, a partir do negativo, eu construo vários positivos. Assim como a partir do positivo, eu vou construir vários negativos. Seria mais ou menos essa analogia, tá? Vamos pegar a situação da dengue aqui, vamos passar para falar sobre o vírus influenza. Olha só, ele tem um vírus negativo. Então esse vírus, tá? Ou melhor dizendo, esse material genético negativo não é capaz de produzir proteínas, tá? É como se ele não fosse funcional. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que produzir um material genético que seja capaz de comandar a síntese de proteínas. Vamos lá. Então, ó,
O RNA negativo do influenza entrou dentro da célula, ok? Lá dentro da célula, o que acontece? A partir dele, lembram-se, a gente pode construir RNA positivo. Então, a partir dele, tá? Eu construí a molécula de RNA positivo. A molécula de RNA positivo, ela sim vai ser capaz de produzir proteínas. As proteínas vão produzir capsídeos. Ok, deu tudo certo. E esse capsídeo, ele precisa de um material genético dentro. O que vai acontecer? Olha só, o RNA positivo também será capaz de produzir RNA negativo. Exatamente como aconteceu em cima. Só que aí, o RNA negativo que foi produzido, ele não vai mais produzir nada. Ele simplesmente, cada uma das fitas, vai entrar dentro de um capsídeo. E ao entrar dentro desse capsídeo, acaba vindo a formar o nosso vírus. Quando a célula estiver cheia, esses vírus vão sair da célula. E ao sair da célula, vão infectar outras células, tudo bem? Então, basicamente, galera, um processo é contrário ao outro, tá bom? São uns detalhes um pouquinho mais chatinhos de falar. Eu sei que aí você olhando assim, às vezes você fica um pouco confuso, mas Sheila vai dar mais uma reforçada nisso aqui daqui a pouco, tá? Vamos falar de um outro tipo de vírus de RNA, que é o retrovírus, tá? O retrovírus, qual é a diferença dele para os outros, que também tem RNA? É que o retrovírus, galera, ele não vai passar por esses processos dessa maneira, tá? Na verdade, o retrovírus, o RNA do retrovírus, ele vai ser convertido em um DNA. Olha só que coisa diferente. Então, todo retrovírus a gente pode definir como aquele vírus que não vai agir direto, que o material genético dele tem que ser convertido em DNA para aí sim ele começar a agir. Então, vamos entender isso aqui olhando aqui no quadro. Olha só, o que vai acontecer? Por exemplo, o vírus da herpes, tá? O vírus da herpes, ele é chamado de retrovírus. O que acontece? Entrou o material genético dentro da célula, já pulando etapa, tá? Esse material genético que está aqui dentro dessa célula, tá? Ele vai acabar passando pelo efeito de uma enzima, que o vírus também jogou lá dentro, tudo bem? Não vou nem entrar nesse detalhe ainda, calma, ó. Coloquei o RNA lá, tá? E uma enzima chamada transcriptase reversa, ela vai acabar transformando o RNA em DNA. Só que esse DNA, galera, ele faz parte da célula. Não faz. Na verdade, esse DNA é o DNA do vírus. Então eu peguei lá o RNA do vírus e converti em DNA do vírus, ok? O DNA do vírus, galera, esse DNA ele vai acabar se juntando com o DNA da célula, tá? E aí a célula começa automaticamente a comandar como um todo a produção de mais vírus. Então esse é o meio que esse vírus utilizou para que a célula fique produzindo cópias dele, tudo bem? E aí, ó, a partir do DNA vão ser produzidas várias fitas de RNA, tudo bem? RNA do vírus. E vamos lembrar aqui, do DNA, quando eu tenho um processo de transcrição, eu vou formar uma fita de RNA mensageiro. A fita de RNA mensageiro, ela pode ser traduzida em proteínas. Essas proteínas que vieram da fita de RNA mensageiro do vírus vão mandar construir a casa dele, ou melhor dizendo, a estrutura no qual o material genético fica dentro. Vai mandar construir capsídeos, tudo bem? Então olha só, o RNA mensageiro, o trecho referente à receita que o vírus levou lá dentro, vai produzir no final capsídeos. Esses capsídeos vão acabar sendo montados com o RNA que foi produzido, as várias cópias de fita de RNA. Então olha só, pego cada um desses RNAs, coloco dentro do capsídeo, tá? Depois que eu tiver dentro do capsídeo, esse capsídeo vai acabar saindo da célula. Ao sair da célula, ele vai acabar infectando uma nova célula. Ou seja, a partir desse processo, eu vou construir no final um novo vírus. E esse novo vírus, galera, por sinal, é um vírus chamado de retrovírus. Vamos lá. Vamos voltar tudo isso aqui agora para ficar muito claro para todo mundo, tudo bem? Como eu falo muitas vezes a palavra RNA, a palavra DNA e a palavra transcriptase reversa, aqui começa a ficar meio como se você estivesse ouvindo a mesma palavra, mas não é, tudo bem? Vamos lá. Um vírus de RNA positivo tem um RNA
que já vai produzir as proteínas e que já vai ser capaz de produzir também as cópias da receita. Tudo bem? O vírus de RNA negativo é aquele que tem o RNA que não é capaz de produzir proteínas. Então, qual seria a diferença? O vírus de RNA negativo, ele tem que fazer todo o processo de cima. Então, ele vai ter que construir o RNA positivo para depois sim ele continuar a sua multiplicação. No retrovírus, o RNA ele vai ser convertido em DNA, o DNA vai mandar a célula e no final das contas eu vou ter mais cópias do vírus, tudo bem? Então essa é a diferença entre esses três. Acho importante talvez vocês voltarem um pouquinho e fazer a anotação disso, tá? Esses processos aqui são os processos da maior parte das doenças, porque a maior parte dos vírus são vírus de RNA. E a maior parte dos vírus, vou até melhorar, que causa doenças nos homens, no ser humano e nas plantas, tá? E em bactérias também. Então, olha só, um vírus de RNA, ele é altamente infeccioso, de certa forma, e nos causa muito problema. Muitos problemas. Olha eu cortando S. E, galera, dentre esses problemas, a gente pode citar uma porrada de doenças. Só que eu não quero que vocês decorem as doenças. Algumas delas, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, porque o vestibular cobra. As outras, eu só tenho que saber que são causadas por um vírus, tá? Então, citando a dengue, muito importante para o vestibular. Nós temos aqui no Brasil uma epidemia, tá? Que nunca passa de dengue. E detalhe, a dengue nós não temos vacina. Ou seja, é um problema recorrente, tá? O ébola, tá? A febre amarela, varíola, o HPV, que na verdade a gente chama doença de verrugas genitais, a varicela, que é mais conhecida como catapora, o sarampo, a poliomielite, muita gente acaba não ligando isso a nenhuma doença, na verdade é a paralisia infantil, tá? A herpes simples, que pode aparecer aí, por exemplo, no estado de estresse, tá? É um vírus extremamente oportunista. As hepatites A, B e C, lembrando vocês que a hepatite C a gente ainda não tem vacina, tá? A gripe, que é totalmente mutante, né? Quando a gente for falar do Covid, a gente vai entender melhor isso. A raiva, a cachumba, a rubéola e a AIDS, tá? E para a aula de hoje nós vamos focar na AIDS daqui a pouquinho, tá? Mas primeiro vamos tentar ver que tipo de tratamento eu posso utilizar contra esses seres vivos tão incrivelmente escrotos. Eu chamo de escroto, mas no sentido de são seres vivos que só causam problemas pra gente, tá bom? Então, quais seriam os métodos de controle desses seres vivos? Galera, eu tenho métodos pré-exposição, ou seja, antes do vírus entrar no seu corpo, e eu tenho método pós-exposição, que é depois que o vírus já conseguiu entrar no seu corpo, já iniciou a infecção, tá? Então, pré-exposição são as vacinas. As vacinas, elas contêm pedaços do vírus atenuado, ou seja, pedaços do DNA do vírus sem nenhum tipo de função, só para que seu corpo comece a conhecê-lo e crie uma defesa caso o vírus entrar no seu corpo, tá bom? Então, a vacina é extremamente importante. Qual é a função dela? Imunização. Então, ela te torna imune àquele vírus, àquele código genético. Agora, depois que você pegou o vírus, você tem que fazer o quê? Tratar os sintomas, tá? E na brincadeira, para você conseguir evitar que o vírus fique lá se multiplicando no seu corpo, você acaba tomando remédios chamados de antivirais, tá? Então, o antivírus impede que o vírus se reproduza, porque o problema da infecção está na reprodução viral, tudo bem? Galera, um tipo de doença causada por vírus, que é um problema mundial, houve um relaxamento, né? As pessoas acham que já está tudo bem, e na verdade não está tudo bem, tá? E é uma doença que, a cada 4 horas, 3 pessoas pelo menos são infectadas, isso é muita coisa, tá? Chamada AIDS. A AIDS, ela acaba sendo uma doença, galera, muito pesada, no sentido de ninguém morre de AIDS, primeira coisa, tá? A AIDS, na verdade, o vírus da AIDS, ele vai atacar o seu sistema imunológico. Pensa só num vírus que ataca o sistema de defesa do seu corpo. Se o seu sistema de defesa ficar comprometido, você não tem como combater outras doenças. Então, uma pessoa que acaba desenvolvendo AIDS, ela acaba obrigatoriamente
não tendo nenhum sistema de defesa contra várias outras doenças. E aí ela acaba vindo a ter problemas de saúde graves relacionados com doenças adjacentes, ou seja, causadas por outros vírus, por outras bactérias, por outros fungos, enfim, outros seres vivos acabam se aproveitando da situação, já que o sistema imunológico está deprimido, não está funcionando. Deprimido parece que ele está triste, né? Mas é no sentido de não é capaz de agir, tá bom? E aí o que acontece aqui, galera? A AIDS é a doença, o HIV é o nome do vírus. Então existem dois tipos de vírus do HIV, o HIV1 e o HIV2. O mais comum de se encontrar nas infecções é o HIV do tipo 1, tudo bem? E aí, galera, o que a gente tem que pensar dessa parte toda aqui? Primeiro que a transmissão do HIV, o HIV, ele é uma IST, tá? Que é uma infecção sexualmente transmissível. E o HIV, galera, ele acaba sendo transmitido principalmente através da relação sexual sem a utilização do preservativo, da camisinha, tá? Então, não utilizou camisinha e a pessoa ela tem o HIV, tem grandes chances de passar para o parceiro ou parceira, tá? Independente da sexualidade, é muito importante a gente tirar esse mito também, tá? Quebrar esse tabu. Outra coisa que acaba transmitindo o HIV é o sangue contaminado, tá? Então, se a pessoa possui HIV, ela pode estar transmitindo através de transfusões sanguíneas ou de seringas compartilhadas, geralmente se a pessoa é usuária de drogas, tá? Ou, de repente, ela aplicou um remédio nela e a mesma seringa utilizou para aplicar o remédio em outra pessoa. Isso também é um problema, tá? Porque aí o vírus vai direto na corrente sanguínea. E, na verdade, a pessoa que tem o vírus está em sua corrente sanguínea, tudo bem? E, por último, a última forma de transmissão, galera, é a transmissão chamada de vertical. O que seria essa transmissão vertical? É quando é passado de mãe para filho, tá? Diretamente da mãe para o filho que está sendo gerado dentro do seu corpo, a mãe que está passando por uma gestação. Então, de que maneiras que a mãe pode passar isso para o seu bebezinho? Através da placenta. Então, o vírus ele pode passar para a criança através da placenta, através do parto, e geralmente o mais comum é que a criança ela venha contrair o HIV no momento do parto, tá? E através da amamentação também é capaz de transmitir esse vírus, tudo bem? E como forma de proteção contra o vírus, como a gente não tem uma vacina contra a doença AIDS, então, ou melhor dizer, uma vacina contra o vírus, então automaticamente, galera, nós temos que ter algumas medidas profiláticas, tá? Ou seja, medidas de proteção. Quais seriam elas? Preservativo, sempre, tá? Toda relação sexual, principalmente com pessoas desconhecidas, tem que ser com camisinha, tá? A camisinha, ela não só vai criar a situação de te proteger contra uma IST, seja ela AIDS ou qualquer outra doença, como também acaba te protegendo contra uma gravidez que você não tinha planejado, tudo bem? Outra coisa, as agulhas e seringas, elas têm que ser sempre descartáveis, ou seja, uma vez que utilizou, jogou fora. E a esterilização de instrumentos cirúrgicos, então tudo que você utiliza em um hospital precisa ser frequentemente esterilizado. Importante ressaltar, galera, que você não vai pegar HIV, por exemplo, compartilhando talheres, usando o mesmo banheiro, usando a mesma toalha, por exemplo, beijando na boca, a saliva não tem o vírus HIV, ele não fica ali, então beijar uma pessoa que tem o HIV ou que tenha AIDS não acaba criando a situação de você pegar o HIV e acabar desenvolvendo a AIDS. E uma outra coisa que a gente pode ressaltar aqui, galera, é que, peguei o HIV, eu tenho AIDS? Ainda não, tá? Para que você efetivamente desenvolva a doença, tá? Porque o vírus inicialmente ele começa a criar uma infecção, depois ele fica dormente, e aí quando ele retorna já causando a AIDS, tá? Só que esse tempo é de mais ou menos de 6 a 10 anos, tá? Que é o tempo médio de demora para o vírus começar a agir. E para que esse vírus ele venha agir mais rápido, só se o seu sistema imunológico já estiver fraco, tá? E aí sim você teria problemas. Agora, como será que esse vírus, o vírus HIV, que é um retrovírus, se reproduz dentro do seu corpo? Vamos passar agora para a nossa última etapa. Como funciona a infecção pelo HIV, tudo bem? E nada mais é do que
esse processo do retrovírus. Mas agora a gente vai ver específico do HIV, é o que é mais cobrado no vestibular, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, o vírus HIV, ele vai infectar que tipo de célula? Vai infectar o linfócito CD4, ou seja, uma célula sua de defesa, extremamente importante. Tanto que quando você vai fazer um exame para você verificar se você tem ou não HIV, ou se você, aliás, se você está com AIDS ou não, é através do exame de contagem de linfócitos que você acaba percebendo. Por quê? Se a contagem de linfócitos estiver baixa, quer dizer que a sua imunidade está baixa. Quando a contagem está normal ou alta, quer dizer que a sua imunidade ela está alta ou normal, ficou meio estranho isso, né? Mas ó, vamos lá. Você tem uma média de linfócitos. Isso quer dizer que a sua imunidade está ok, tá? Agora, se estiver abaixo, dependendo da quantidade, isso indica que você está tendo alguma baixa no seu sistema imunológico. E automaticamente é um dos fatores que vão dizer se você está com AIDS ou não. Tudo bem? Ah, professor, mas aí eu fui fazer, eu tenho certeza que eu não tenho AIDS, mas aí eu fui fazer o exame e deu que meu sistema imunológico está baixo. A contagem de linfócito CD4, ela está baixa. Será que eu peguei AIDS, sei lá, do além? Não, tá? Outras doenças podem diminuir o linfócito CD4, mas obrigatoriamente a AIDS vai com certeza diminuir, tá bom? Galera, vamos pegar tudo isso daqui, transferir agora para esse processo de reprodução. Então, aqui bem grande, tá? Nesse grande ovo, na verdade é uma célula CD4, um linfócito CD4, tá? Ele vai ser infectado por esse vírus lindo aqui, tá? O que eu vou encontrar nesse vírus, galera? Eu tenho lá dentro, aliás, do lado de fora, tá? Um envelope. Esse envelope, ele é feito de lipídios, tá? Bilipídico. Dentro do vírus, tá? Dentro do envelope para dentro, eu vou encontrar um tipo de enzima, que é uma proteína, tudo bem? A protease. Aí depois que a gente observa aqui a protease, galera, eu vou encontrar um capsídeo. Olha só, a cápsula de proteína. Dentro da cápsula de proteína do HIV, eu vou encontrar duas moléculas de RNA e dois tipos de enzimas, a integrase e a transcriptase reversa. Por que eu estou citando essas enzimas? Porque elas têm importância no processo, tá bom? Então, ó, o vírus HIV, ele acaba chegando na célula. Quando ele chega na célula, ele vai aderir à parede da célula. Essa adesão, eu vou chamar ela de adsorção. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o vírus, ele vai aderir à parede da célula. Tá, professor, mas em que parte do vírus exatamente vai aderir? A parte das glicoproteínas, tá? Que ficam ao redor dele. Então, elas conseguem sentir qual é a célula exatamente que ele precisa utilizar como hospedeira, tudo bem? Porque não é qualquer célula. Beleza, o vírus foi lá, ele acabou aderindo à célula, tá? Ele ficou bem juntamente à parede dessa célula. Galera, após estar aderido, vamos para a parte 2, que é a penetração. Tá? Ficou estranho? Vamos lá. O que vai penetrar dentro da célula? O capsídeo com o RNA dentro. Tá? Então, o vírus ele vai colocar o capsídeo lá dentro. Beleza. O capsídeo lá dentro vai passar por um processo de descapsidação. Ou seja, de dentro do capsídeo irão sair as enzimas. Lembram-se? As enzimas anteriores que estavam ali e também o RNA viral. Ou melhor dizendo, o RNA retroviral, porque é um retrovírus. Beleza. O que vai acontecer agora, galera? A parte 4, que é a retrotranscrição. Galera, eu tenho que pegar o RNA e converter ele em DNA. Para fazer essa conversão, eu vou utilizar a primeira enzima, a enzima transcriptase reversa. Tá? Então, a transcriptase reversa vai converter o RNA em DNA. Ok? Até aí, sem estresse, tudo bem. O DNA que eu consegui ter como resultado, que é o DNA do vírus, ele não funciona fora do núcleo, assim como qualquer DNA, tá? DNA não funciona fora do núcleo. Então eu tenho que pegar esse DNA e levar ele lá para dentro. Para levá-lo lá para dentro, a gente acaba entrando na quinta etapa, que é chamada de integração. E essa integração, ela não é feita do além, ela é feita com ajuda, tá? Então, depois que o DNA está formado, está ok, está maravilhoso ali,
eu vou acabar utilizando outra enzima, a integrase, tá? Integrase, a palavra propriamente já diz, que vem de integração. Então, a integrase vai pegar o DNA, levar ele no núcleo, e quando ele chegar no núcleo, ela vai ligar o DNA do vírus ao DNA da célula. Olha que situação tensa. Então, a integrase, ela vai juntar o DNA do vírus ao DNA da célula. Beleza? Consegui juntar ali, maravilhoso, suavidade, tranquilo. O que vai acontecer agora? Galera, todo o processo, o DNA que está no núcleo de uma célula, tá? A partir dele, todo o DNA, aliás, ele acaba passando por um processo de transcrição. E a partir da transcrição, eu vou produzir proteínas, tá? Então, olha só, a partir da fita de DNA, a gente acaba entrando para a sexta situação, que é a ação do genoma viral. Então, é quando o genoma, ou melhor dizendo, o DNA do vírus, começa a trabalhar. E a partir dele, tá, vão ser produzidos RNAs, tudo bem? Mensageiros. E que tipo de mensagem que ele está levando? Para produzir proteínas. O que essas proteínas, para que servem essas proteínas? Para produzir novos capsídeos, ok? Então, o DNA, através do seu RNA mensageiro, manda que a célula produza cápsulas de proteína, produza capsídeos. Beleza. E aí, a sétima etapa, galera, ela é chamada de montagem. Mas como assim montagem? Eu tenho que pegar o RNA do vírus e colocar dentro do capsídeo. Vamos voltar para o núcleo para vocês verem outra coisa que acontece. Vamos lá. O DNA do vírus, ele acaba, a partir do DNA, eu vou produzir molécula de RNA mensageiro, que vai me dar como resultado final proteínas que vão formar capsídeos. Mas além disso, o RNA, a partir do DNA do vírus, eu vou construir moléculas de RNA. Por quê, galera? Porque esse é um vírus de RNA. Então, lá dentro do núcleo, vão começar a ser construídas várias cópias de RNA viral. Tudo bem? Vamos tentar diferenciar duas coisas. O capsídeo é construído fora do núcleo. As moléculas de RNA do vírus são construídas dentro do núcleo. E aí, quando elas estiverem prontas, elas saem do núcleo, tá? E a gente inicia o processo de montagem. Ok? E essa montagem, ela é feita por quem? Pela enzima protease. Olha só, então não é, eu vou pegar lá o RNA, colocar dentro do vírus, ou melhor, eles vão se juntar no automático. Não, a protease, ela vai fazer com que o RNA produzido entre dentro do capsídeo produzido. Beleza, juntei tudo, juntei os dois. O que vai acontecer agora, galera? Esse vírus que está pronto, ele vai sair da célula, porque lá dentro da célula ele não tem mais função, tá? Ele vai continuar o processo de infecção. E aí, na hora que ele está saindo de dentro da célula, tá? Que é a última etapa, a gente chama ela de liberação, esse vírus acaba levando junto um pedaço da membrana plasmática. E aí é por isso que ele fica com um envelope ao redor. Então, todo vírus envelopado é um vírus que leva um pedaço da membrana plasmática do seu hospedeiro, tá certo? E a partir disso, esse vírus está preparado para infectar outros linfócitos CD4. Tudo bem? E aí, galera, o que eu faço para impedir a AIDS a nível de medicação, tá? Foi inventado um medicamento, na verdade um conjunto de vários medicamentos chamado coquetel anti-AIDS, tá? O que eu vou encontrar nesse coquetel, galera? Vamos observando aqui, olha só, na situação como um todo, fica muito claro o seguinte: tudo que acontece depois que o vírus entra na célula é dependente de quem? Das enzimas. Sem as enzimas, sem a transcriptase reversa, não vou produzir DNA, ele não vai se reproduzir mais. Sem a integrase, o DNA não entra no núcleo, ou seja, ele não consegue se reproduzir. E sem a protease, o RNA não entra no capsídeo. Vamos pensar, galera, que eu tenho 3 situações em que eu preciso, obrigatoriamente, da ação das enzimas. Então, o que foi pensado? Vamos trabalhar com um medicamento que impeça essas enzimas de funcionarem, ou seja, que vão inibir as enzimas. Pô, sensacional, certo?
E aí o que acontece? Esse coquetel anti-AIDS contém vários, tá? São muitos medicamentos que vão inibir as enzimas. Mas não só isso. Contém medicamento também para inibir que o vírus ele consiga se ligar à célula. Então eu vou acabar inibindo 4 canais, tá? Eu vou ter medicamentos que vão inibir a transcriptase reversa, medicamentos que vão inibir a protease e medicamentos que vão inibir a integrase, bem como medicamentos que vão inibir que haja a adsorção, ou seja, que o vírus consiga aderir de maneira que ele entre na célula, tá certo? E aí, galera, esse coquetel antiviral, na verdade, ele é trabalhado de 2 formas. Eu até coloquei aqui para vocês o PEP e o PrEP, tá? Então, qual a diferença entre os dois? Um se trata de profilaxia pré-exposição, tá? O PrEP, e o outro, profilaxia pós-exposição. Vou ajudar vocês nessa situação. Olha só. Profilaxia é uma medida de segurança, tá? É uma medida de proteção. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que observar bem, galera? O PrEP, ele é utilizado em pessoas antes de contrair o vírus. Para quê? Para impedir que você tenha aí, para impedir que o vírus passe a agir no seu corpo. Aí você fala assim, tá, professor, então, por que todo mundo que está por aí não toma PrEP? Se é para evitar o HIV. Galera, existem pessoas que estão em uma situação de risco maior de pegar HIV do que outras. Então eu não posso pegar esse monte de remédio e já ficar socando nas pessoas, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Pessoas que trabalham na área médica podem ter acidentes. Então eu tenho que ter uma forma de fazer com que a pessoa não pegue o HIV em caso de acidente. Ou se não, galera, também pessoas que trabalham, pessoas que estão em situação de risco, seja por prostituição, tá? Ou em relação a drogas, usuários de drogas já extremos que compartilham agulha. Essas pessoas todas, galera, acabam tomando... Desculpa, tem mais uma. Se você tem um parceiro ou parceira soropositivo ou soropositiva, ou seja, que possui HIV, tudo isso aqui é risco. Então a ideia é que a pessoa que está exposta ao risco de pegar HIV tome o PrEP. Então é uma maneira de você se proteger. Agora, o PEP seria a profilaxia pós a exposição. Você já pegou HIV. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer com que ele não venha a conseguir se reproduzir dentro de você, porque se ele se reproduz, ele cria a infecção. E se a infecção ela se desenvolver, automaticamente você vai ter AIDS. Tudo bem? Galera, eu sei que foi muita palavra complicada, só que esse é um conteúdo que eu acho particularmente extremamente interessante, porque percebam só que eu juntei várias coisas da biologia como um todo, várias situações de aprendizagem, numa situação só. Então, se eu tenho noção de como que funciona o DNA de dentro da célula, como que funciona uma enzima, como que a célula produz suas proteínas, eu sei, por exemplo, como evitar que um vírus, tá, seja esse vírus qual for, consiga se reproduzir e causar uma doença. Então as coisas elas estão todas interligadas, tá? É importante ter reflexão sobre isso, mas a gente não vai parar aqui.